Fiz a maior burrada da minha vida. Traí meu marido e ele não me perdoou. Separamos depois disso, e durante 2 longos anos carreguei uma culpa tão esmagadora que me consumia dia e noite, até encontrar algo que fez minha felicidade voltar novamente. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Meu nome é Marina, e esta é minha história de como passei das trevas mais profundas para a luz mais radiante, de como o vazio que me devorava por dentro foi preenchido pelo amor incondicional de Cristo, e de como descobri que mesmo os piores pecadores podem ser completamente transformados quando se rendem aos pés da cruz. Naquela manhã de terça-feira, 2 anos antes do meu encontro com Jesus, eu estava sentada em meu apartamento luxuoso no 20º andar de um edifício na zona sul da cidade, segurando uma taça de vinho caro enquanto observava a cidade acordar através das janelas panorâmicas. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar: móveis italianos, obras de arte nas paredes, um closet repleto de roupas de grife, uma conta bancária que crescia exponencialmente a cada promoção que recebia na multinacional onde trabalhava. Mas havia um buraco negro dentro de mim que sugava toda a alegria, toda a paz, toda a esperança de felicidade genuína. Roberto ainda dormia em nosso quarto quando tomei a decisão que destruiria tudo. Ele era o marido perfeito, gentil, amoroso, compreensivo, sempre me apoiando em minha carreira ambiciosa mesmo quando isso significava jantares sozinho e fins de semana vazios. Olhei para ele dormindo pacificamente, seus cabelos castanhos levemente bagunçados sobre o travesseiro de seda, completamente alheio ao fato de que sua esposa estava prestes a trair não apenas seus votos matrimoniais, mas toda a confiança que ele havia depositado em mim durante nossos 8 anos juntos. A convenção empresarial em São Paulo seria apenas mais uma entre tantas que participei, ou assim deveria ter sido. Carlos, o diretor de marketing da filial brasileira, sempre havia sido apenas um colega profissional com quem trocava relatórios e discutia estratégias de mercado. Mas naquela noite, após a 3ª taça de vinho no bar do Hotel 5 Estrelas, as conversas sobre projeções trimestrais se transformaram em confissões íntimas sobre a solidão que ambos sentíamos em nossos casamentos aparentemente perfeitos. Posso ainda sentir o gosto amargo do champanhe francês que bebemos naquela suíte presidencial. Posso ouvir o som da chuva batendo contra as janelas enquanto cruzávamos uma linha da qual não havia retorno. Cada detalhe daquela noite ficou gravado em minha memória como ferro em brasa. O perfume caro dele misturado com o cheiro de culpa que já começava a emanar de meus poros. O toque de suas mãos que queimavam minha pele não de paixão, mas de vergonha antecipada. O silêncio ensurdecedor que se seguiu quando percebemos o que havíamos feito. Durante 3 meses mantive aquele segredo trancado dentro de mim como uma bomba relógio. Continuei indo para casa, beijando Roberto quando ele chegava do trabalho, fazendo amor com ele enquanto as imagens de minha traição lampejavam em minha mente como flashes de uma câmera quebrada. Carlos e eu trocávamos mensagens discretas durante o expediente, encontros furtivos em hotéis diferentes, cada vez mais viciados não no romance, mas na adrenalina destrutiva do proibido. A descoberta aconteceu numa tarde de domingo que deveria ter sido como qualquer outra. Roberto havia pegado meu celular para verificar o horário de um filme que íamos assistir quando a notificação apareceu na tela. Uma mensagem de Carlos dizendo que sentia minha falta e mal podia esperar para me ver novamente na terça seguinte. Vi o momento exato em que o mundo dele desabou, o modo como seus olhos azuis perderam todo o brilho, como seus ombros caíram como se alguém tivesse colocado o peso do mundo sobre eles. O confronto que se seguiu não foi explosivo como nos filmes. Roberto não gritou, não quebrou nada, não me xingou com os nomes que eu merecia ouvir. Ele simplesmente se sentou no sofá de couro que havíamos escolhido juntos na nossa lua de mel, segurando meu celular com as mãos tremendo levemente, e perguntou com a voz mais quebrada que já ouvi: "Por que, Marina? Por que destruiu nossa família? Por que não fui suficiente para você?" Tentei explicar o inexplicável. Falei sobre a pressão do trabalho, sobre me sentir sozinha nas noites em que ele trabalhava até tarde no hospital onde era médico, sobre a atenção que Carlos me dava, sobre como as coisas simplesmente aconteceram. Mas cada palavra que saía da minha boca soava mais patética que a anterior. A verdade era que não havia justificativa. Eu havia escolhido destruir tudo por alguns momentos de excitação vazia. Roberto fez as malas metodicamente enquanto eu implorava, chorava, prometia que terminaria tudo com Carlos, que faríamos terapia de casal,
que eu mudaria, que nunca mais aconteceria. Mas ele apenas continuou dobrando suas camisas com o mesmo cuidado que sempre teve com tudo em nossa vida juntos, colocando seus livros de medicina em caixas, retirando suas fotografias da estante. Quando terminou, parou na porta e disse as últimas palavras que ouviria dele por muito tempo. Eu te amei com tudo que tinha, Marina. Você não destruiu apenas nosso casamento. Você destruiu minha capacidade de confiar em alguém novamente. O som da porta se fechando naquela noite ecoa em meus ouvidos até hoje. Fiquei parada no meio da sala por horas, incapaz de processar que em questão de minutos havia perdido o homem que jurei amar e respeitar pelo resto da vida. O apartamento, que antes era nosso lar, se transformou instantaneamente em um mausoléu de memórias mortas. Carlos desapareceu de minha vida no dia seguinte, transferido convenientemente para a filial de Miami, assim que soube que Roberto havia descoberto tudo. Nem sequer teve a coragem de se despedir pessoalmente, apenas um e-mail corporativo informando sobre sua mudança e desejando sucesso em meus projetos futuros. A facilidade com que ele se desvinculou de toda aquela destruição apenas intensificou minha sensação de ter jogado fora algo precioso por absolutamente nada. O divórcio foi finalizado 6 meses depois, em um escritório de advocacia no centro da cidade. Roberto apareceu mais magro, com olheiras profundas, acompanhado de seu advogado. Não quis nada do patrimônio que havíamos construído juntos, nem o apartamento, nem os investimentos, nem mesmo os presentes caros que eu havia lhe dado ao longo dos anos. Assinou os papéis, sem me olhar nos olhos uma única vez. Levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Foi a última vez que o vi por 2 anos. Mergulhei no trabalho como quem se afoga busca desesperadamente por ar. Chegava ao escritório às 6 da manhã e saía depois da meia-noite, aceitando todos os projetos extras, todas as viagens de negócios, qualquer coisa que me mantivesse ocupada demais para pensar. Meus superiores ficaram impressionados com minha dedicação, interpretando meu desespero como ambição profissional. Recebi 3 promoções em 2 anos. Meu salário triplicou. Ganhei prêmios internacionais de excelência. Mas cada conquista profissional apenas evidenciava o vazio absoluto de minha vida pessoal. As noites eram um tormento particular que eu enfrentava com uma combinação de vinho caro e remédios para dormir. Deitada na cama king size que antes dividia com Roberto, eu revivia obsessivamente cada momento de nossa vida juntos, procurando sinais que havia ignorado, momentos em que poderia ter escolhido diferente. Lembrava de nosso primeiro encontro na faculdade, ele estudando medicina e eu administração, como havíamos conversado por horas na biblioteca sobre nossos sonhos e planos futuros. Recordava nosso casamento numa igreja pequena no interior, onde juramos diante de Deus e de nossos familiares que seríamos fiéis um ao outro até que a morte nos separasse. A ironia de ter quebrado votos sagrados me consumia especialmente porque, naquela época, eu nem acreditava em Deus. Havia abandonado qualquer resquício de fé na adolescência, considerando religião algo para pessoas fracas que precisavam de muletas emocionais. Agora me perguntava se talvez, apenas talvez, havia algo maior observando minha queda e julgando minha traição. Tentei reconstruir alguma aparência de vida social, mas era impossível. Nossos amigos em comum claramente haviam escolhido o lado de Roberto, e eu não os culpava. Nas raras ocasiões em que me convidavam para algo por educação, eu podia ver o julgamento em seus olhos, ouvir os sussurros quando achavam que eu não estava prestando atenção. Uma vez, numa festa de aniversário, ouvi a esposa de um amigo dizendo: "Não entendo como ela consegue aparecer em público depois do que fez. Eu morreria de vergonha." Meus pais, que adoravam Roberto como o filho que nunca tiveram, mantinham uma relação educada mas distante comigo. Minha mãe, uma mulher religiosa que frequentava a missa todos os domingos, não conseguia esconder a decepção em seus olhos sempre que me via. Durante um almoço de família, ela finalmente explodiu. "Eu não te eduquei para ser assim, Marina." "Onde foi que erramos? Como você pôde destruir um casamento abençoado por Deus?" Saí chorando daquele almoço e passei meses evitando reuniões familiares. Tentei alguns relacionamentos novos, me cadastrei em aplicativos de namoro, aceitei convites para encontros às cegas que colegas de trabalho arranjavam. Mas eu sabotava tudo antes mesmo de começar. Um homem interessante chamado André, engenheiro bem-sucedido e divorciado, me pediu em casamento após 8 meses de namoro. Havia preparado uma proposta elaborada num restaurante elegante, com anel de diamante e tudo mais. Entrei em pânico absoluto, me levantei da mesa sem dizer uma palavra e fugi,
deixando-o ali, ajoelhado no meio do restaurante cheio. Nunca mais retornei suas ligações. A verdade era que eu havia me convencido de que não merecia ser feliz novamente, que minha traição havia me marcado permanentemente como alguém indigna de amor verdadeiro. Desenvolvi uma visão cínica e amarga sobre relacionamentos, acreditando que todo amor era temporário, que toda promessa seria eventualmente quebrada, que a traição era apenas uma questão de tempo e oportunidade. Me tornei exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei, cínica, amarga, incapaz de confiar ou ser confiável. O isolamento autoimposto se intensificou com o tempo. Mudei de academia para evitar encontrar conhecidos, trocava de supermercado constantemente, alterava minhas rotas para o trabalho obsessivamente. A cidade de São Paulo, com seus milhões de habitantes, havia se tornado uma prisão de memórias da qual eu não conseguia escapar. Cada restaurante, cada parque, cada esquina guardava uma lembrança de tempos mais felizes com Roberto. Uma vez, num sábado à tarde, o destino conspirou para um encontro que me destruiu por semanas. Estava no shopping fazendo compras desnecessárias, minha terapia de consumo habitual, quando o vi. Roberto estava na livraria, folheando um livro de medicina, usando a mesma camisa azul que eu havia lhe dado de presente de aniversário 3 anos antes. Parecia mais magro, com alguns fios brancos no cabelo que não estavam ali antes, mas ainda devastadoramente bonito, do jeito quieto e intelectual que sempre me atraiu. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, que pareceu uma eternidade. Vi tanta coisa passar por seus olhos, surpresa, dor, talvez um resquício de saudade, mas principalmente uma tristeza profunda que eu havia colocado ali. Ele fechou o livro, colocou de volta na prateleira com cuidado e saiu da loja sem olhar para trás. Fiquei paralisada entre as estantes de autoajuda. Que ironia, incapaz de me mover ou respirar propriamente por longos minutos. Naquela noite, pela primeira vez, considerei seriamente se valia a pena continuar vivendo daquela forma. Não tinha pensamentos suicidas elaborados, mas me peguei imaginando como seria simplesmente deixar de existir, não ter que carregar mais aquele peso, não ter que acordar toda manhã com a primeira sensação sendo de culpa esmagadora. A vida havia perdido completamente seu sabor, suas cores, sua música. Tudo estava coberto por uma névoa cinzenta e sufocante de arrependimento. Foi nesse estado de desespero silencioso que recebi a tarefa que mudaria tudo. Minha chefe me convocou numa manhã de segunda-feira para me informar sobre uma negociação importante numa cidade pequena do interior. A empresa estava interessada em adquirir uma fábrica têxtil familiar em São Benedito, uma cidade de 50 mil habitantes a 300 quilômetros da capital. Seria uma viagem de 3 dias, tempo suficiente para avaliar a fábrica, negociar com os proprietários e preparar um relatório completo. Normalmente eu teria reclamado sobre ter que ir para o interior, longe da infraestrutura e conforto da cidade grande. Mas naquele momento, a perspectiva de escapar, mesmo que temporariamente, da prisão de memórias que São Paulo havia se tornado, pareceu um presente inesperado. Preparei minha mala executiva com roupas profissionais, meu laptop com todas as planilhas e apresentações necessárias, e parti numa quarta-feira à noite. A viagem de carro pela rodovia foi estranhamente terapêutica. À medida que as luzes da cidade ficavam para trás e a paisagem se transformava em campos e pequenas cidades, senti uma leveza momentânea, como se estivesse deixando parte do meu fardo para trás, mesmo sabendo que ele estaria esperando meu retorno. O rádio tocava músicas antigas que me lembravam de tempos mais simples, antes de toda a complexidade e dor que eu mesma havia criado. São Benedito era exatamente o tipo de cidade que aparece em filmes sobre vida simples no interior. Uma rua principal com comércio local, uma praça central com coreto e bancos onde idosos se reuniam para conversar, crianças andando de bicicleta sem medo, pessoas que se cumprimentavam pelo nome. Me hospedei no Hotel Central, um estabelecimento modesto mas limpo, com móveis que pareciam ter parado no tempo há 30 anos. Na manhã de quinta-feira, me apresentei na fábrica têxtil às 8 horas em ponto, usando meu melhor terno executivo e minha máscara profissional impecável. Os proprietários, a família Mendonça que administrava o negócio há 3 gerações, me receberam com café fresco e pão de queijo caseiro. Durante 4 horas, analisamos planilhas, discutimos projeções, negociamos valores e condições. Era o tipo de trabalho que eu fazia no piloto automático, minha mente treinada processando números e estratégias,
enquanto minha alma continuava ausente. Por volta do meio-dia, com as negociações preliminares concluídas e uma reunião final agendada para a manhã seguinte, me vi com uma tarde livre, numa cidade desconhecida. O Sr. Mendonça havia sugerido alguns restaurantes locais para o almoço, e escolhi um pequeno estabelecimento familiar na rua principal. A comida caseira, arroz, feijão, bife e salada simples, tinha um sabor de infância, de tempos antes de toda a sofisticação vazia que havia abraçado em minha vida adulta. Depois do almoço, decidi caminhar pela cidade para fazer a digestão e matar o tempo até poder me refugiar novamente no quarto de hotel. As ruas de paralelepípedo, as casas coloridas com jardins na frente, os cumprimentos educados de estranhos, tudo contribuía para uma sensação de estar em outro mundo, outro tempo, onde minhas escolhas destrutivas ainda não haviam acontecido. Foi então que a vi, uma pequena igreja no final da rua principal, com paredes brancas simples, janelas em arco e um pequeno campanário com um sino de bronze. Igreja Evangélica Manancial de Vida. Estava escrito numa placa discreta ao lado da porta de madeira. Havia algo naquele lugar que me atraiu de uma forma que não conseguia explicar racionalmente. Talvez fosse a simplicidade, talvez fosse o silêncio, ou talvez fosse o desespero procurando qualquer porto numa tempestade que já durava 2 anos. Parei em frente à igreja por longos minutos, lutando internamente. Eu havia abandonado qualquer pretensão de fé aos 15 anos, depois de questionar obsessivamente a existência de Deus e concluir que religião era apenas um construto social para controlar pessoas fracas. Durante meu casamento com Roberto, que mantinha uma fé católica morna, eu tolerava suas idas esporádicas à missa, mas sempre encontrava desculpas para não acompanhá-lo. Agora, parada ali naquela rua tranquila do interior, me perguntava se minha arrogância intelectual não havia me privado de algo essencial. Empurrei a porta, que rangeu suavemente, e entrei. O interior era ainda mais simples que o exterior. Bancos de madeira polida pelo uso, um púlpito modesto, algumas janelas com vitrais coloridos que projetavam luz suave no chão de taco. O cheiro era uma mistura de madeira antiga, velas e algo indefinível que me lembrava paz. Uma senhora idosa, que depois descobri se chamar Dona Ruth, estava arrumando arranjos de flores naturais no altar. Ela me cumprimentou com um sorriso genuíno que me pegou desprevenida. Na cidade grande, sorrisos eram moeda de troca, ferramentas profissionais, máscaras sociais. Mas o sorriso de Dona Ruth era diferente. Havia calor real ali, uma bondade que não pedia nada em troca. Perguntou se eu precisava de algo, se queria conhecer a igreja. Agradeci, mas disse que só queria sentar um pouco. E ela acenou compreensivamente, voltando aos seus afazeres. Escolhi o último banco, no canto mais escuro, onde podia observar sem ser observada. A paz do lugar era quase tangível, um contraste brutal com o caos constante que havia se tornado minha vida interior. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, me permiti simplesmente existir sem a necessidade de produzir, conquistar ou fugir de algo. Estava prestes a me levantar e sair quando ouvi vozes se aproximando da entrada. Um grupo de pessoas começou a entrar. Famílias com crianças, jovens, idosos, todos se cumprimentando calorosamente como quem se encontra regularmente. Percebi que estava prestes a começar algum tipo de culto ou reunião. Meu primeiro instinto foi sair imediatamente, evitar aquela situação potencialmente constrangedora, mas algo me fez permanecer sentada. Talvez fosse curiosidade mórbida, talvez fosse o fato de que eu não tinha absolutamente nada melhor para fazer, ou talvez fosse algo maior que eu ainda não conseguia compreender me mantendo ali. O pastor entrou por uma porta lateral, e sua aparência me surpreendeu. Eu esperava alguém austero, formal, intimidador como os padres que conheci na infância. Mas o pastor Samuel, como descobri ser seu nome, era um homem simples de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação antiga, vestindo uma camisa social simples e calça social sem gravata. Seus olhos irradiavam uma bondade genuína que me deixou imediatamente desconfortável. Pessoas verdadeiramente boas me faziam sentir ainda mais consciente de minha própria podridão moral. O culto começou com músicas que eu não conhecia, melodias simples acompanhadas por um violão tocado por um jovem e um teclado operado por uma senhora de meia idade. As pessoas cantavam com os olhos fechados, mãos levantadas, expressões de paz que eu invejava profundamente. Eu permaneci sentada, observando como uma antropóloga estudando uma cultura alienígena,
tentando entender o que fazia aquelas pessoas parecerem tão completas. Quando chegou o momento da pregação, o pastor Samuel caminhou até o púlpito com uma Bíblia surrada nas mãos. Ele começou falando sobre perdão, e imediatamente senti meu corpo inteiro tensionar. Era como se o universo estivesse conspirando para me confrontar com o tema que eu mais evitava. Considerei seriamente me levantar e sair, mas isso chamaria a atenção demais. Então permaneci, presa em meu próprio constrangimento. Hoje quero falar sobre uma mulher. O pastor começou, sua voz suave, mas penetrante, ecoando pela pequena igreja. Uma mulher que foi pega em adultério, arrastada até Jesus pelos religiosos da época que queriam apedrejá-la até a morte. Meu coração começou a bater tão forte que tive certeza de que todos podiam ouvir. Era impossível que fosse coincidência. Era como se Deus, se é que ele existia, estivesse falando diretamente comigo através daquele homem simples do interior. O pastor abriu sua Bíblia em João capítulo 8 e começou a ler a passagem. Sua voz assumiu um tom diferente, como se estivesse transportando todos nós para aquele momento há 2000 anos. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eu podia visualizar a cena com clareza aterrorizante. Podia sentir o terror daquela mulher, exposta diante de todos, sua vergonha e humilhação públicas, a certeza de que sua vida estava prestes a terminar de forma violenta e dolorosa. Era como olhar num espelho temporal. Eu era aquela mulher, exceto que meus acusadores eram as vozes em minha própria cabeça. As pedras eram pensamentos de autocondenação que me apedrejavam diariamente. O pastor continuou descrevendo a cena com detalhes vívidos. Imaginem esta mulher, ele disse caminhando pelo pequeno espaço entre o púlpito e os primeiros bancos. Provavelmente arrastada de sua casa. Talvez nem tivesse tido tempo de se vestir adequadamente. Jogada aos pés de Jesus, cercada por homens com pedras nas mãos, sedentos por sangue, por justiça, por punição. Os gritos de adúltera ecoando, a multidão se aglomerando para ver o espetáculo de sua execução. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos, e eu lutava para contê-las. Dona Ruth, sentada a alguns bancos à frente, discretamente me passou um pacote de lenços de papel sem me olhar diretamente, num gesto de compaixão que quase quebrou completamente minha compostura. Aceitei os lenços com mãos trêmulas, incapaz de articular sequer um agradecimento. Mas Jesus, o pastor continuou, e havia algo diferente em sua voz agora, algo que fazia meu peito doer de uma forma que não conseguia explicar. Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Os acusadores continuavam questionando-o, exigindo uma resposta, querendo que ele condenasse a mulher ou se revelasse como alguém que não respeitava a lei de Moisés. O pastor fez uma pausa dramática, olhando para cada rosto na congregação como se quisesse ter certeza de que todos estavam prestando atenção. Quando seus olhos encontraram os meus, senti como se ele pudesse ver através de mim, como se conhecesse cada detalhe sórdido de minha história. Mas não havia julgamento ali, apenas compaixão infinita. Então Jesus se levantou, ele disse, sua voz ganhando força, e pronunciou palavras que mudaram tudo, palavras que ecoam através dos séculos até este exato momento, nesta pequena igreja, para cada um de nós aqui hoje. Ele disse: Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, podia sentir cada respiração entrando e saindo de meus pulmões. As palavras penetraram em mim como flechas de luz atravessando décadas de escuridão autoimposta. Durante 2 anos, eu havia sido minha própria acusadora mais cruel, atirando pedras imaginárias contra mim mesma sem parar, sem misericórdia, sem possibilidade de perdão. E sabem o que aconteceu? O pastor perguntou, caminhando agora entre os bancos. Os acusadores foram deixando cair suas pedras e se retirando um a um, começando pelos mais velhos, até que restaram apenas Jesus e a mulher. E então, ele parou bem ao lado do meu banco, não me olhando diretamente, mas perto o suficiente para que eu sentisse o peso de suas palavras. Jesus fez a pergunta mais importante. Mulher, onde estão eles?
Ninguém te condenou? Eu estava chorando abertamente agora, incapaz de conter as lágrimas que fluíam como uma represa rompida. Anos de dor, culpa, vergonha, autorrecriminação, tudo estava vazando através daquelas lágrimas. Algumas pessoas na congregação começaram a orar baixinho, intercedendo por quem quer que estivesse sofrendo naquele momento, sem saber que era a executiva bem vestida, no último banco que estava tendo sua alma dissecada e reconstruída palavra por palavra. Ninguém, Senhor, ela respondeu. O pastor continuou, voltando ao púlpito. E então Jesus pronunciou as palavras mais libertadoras que alguém pode ouvir. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele fechou a Bíblia suavemente e olhou para a congregação. Nem eu te condeno. Vocês conseguem absorver o peso dessas palavras? O Filho de Deus, o único que tinha o direito de atirar a primeira pedra porque nunca pecou, escolheu não condenar. O pastor então começou a explicar algo que mudaria minha compreensão sobre tudo. Vejam, Jesus não minimizou o pecado dela. Adultério é pecado. Destrói famílias. Quebra corações. Deixa cicatrizes profundas. Jesus sabia disso. Mas ele também sabia algo mais importante, que o perdão e a graça são mais poderosos que a condenação e o castigo, que uma pessoa transformada pelo amor é mais valiosa que uma pessoa destruída pela punição. Ele continuou explicando como todos nós somos aquela mulher de alguma forma. Todos nós temos pecados que nos perseguem, escolhas das quais nos arrependemos, momentos em que traímos não apenas outros, mas a nós mesmos e a Deus. Mas a beleza do Evangelho, ele disse com os olhos brilhando de emoção genuína, é que Jesus continua dizendo as mesmas palavras hoje. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então o pastor fez algo que me pegou completamente desprevenida. Ele começou a contar sua própria história. Falou sobre como, 20 anos atrás, havia sido um alcoólatra que destruiu seu primeiro casamento, perdeu a guarda dos filhos, foi demitido de seu emprego como engenheiro. Contou sobre as noites dormindo na rua, sobre a vergonha de ter que pedir dinheiro emprestado para comprar mais bebida, sobre o dia em que sua ex-esposa não o deixou ver os filhos porque estava bêbado demais para ficar de pé. Eu conheci o fundo do poço, ele disse, e havia lágrimas em seus próprios olhos agora. Eu me odiava tanto que considerava a morte uma misericórdia que não merecia. Mas então alguém me falou sobre Jesus, sobre como ele não veio para os sãos, mas para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores. E naquele dia, caído no chão de um centro de recuperação, coberto de vergonha e desespero, eu entreguei minha vida quebrada para ele. O pastor descreveu sua transformação não como algo instantâneo e mágico, mas como um processo diário de escolher a graça sobre a condenação, de aceitar o perdão que não merecia, de aprender a viver como alguém verdadeiramente livre. Contou como reconstruiu relacionamentos, como seus filhos eventualmente o perdoaram, como encontrou propósito em servir outros que passavam pelas mesmas lutas. O vazio que sentimos, ele disse, olhando diretamente para mim agora, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Esse buraco em nossa alma que tentamos preencher com sucesso, com relacionamentos, com prazeres temporários, com qualquer coisa. Esse vazio existe porque fomos criados para ter comunhão com Deus. E quando nos afastamos dele, quando vivemos em pecado e separação, nada mais pode preencher esse espaço. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todos os sucessos profissionais, nem todos os relacionamentos. Só Jesus pode preencher o vazio em forma de Deus em nosso coração. Essas palavras me atingiram como um raio. Durante 2 anos, eu havia tentado preencher meu vazio com trabalho obsessivo, com conquistas profissionais, com autopunição, acreditando que se me castigasse o suficiente, eventualmente pagaria minha dívida. Mas o vazio só crescia, se tornava mais voraz, mais destrutivo. Agora entendia por quê. Eu estava tentando preencher um espaço divino com coisas terrenas, tentando curar uma ferida espiritual com bandagens materiais. O pastor fez então um convite que mudaria minha vida para sempre. Se você está aqui hoje carregando culpa, vergonha, arrependimento, se você está cansado de carregar o peso de seus erros, de viver sob condenação constante, Jesus está aqui agora mesmo, neste momento, estendendo suas mãos para você. Ele não está perguntando se você merece. Ninguém merece. Ele não está exigindo que você se limpe primeiro. Ele vai te limpar. Ele está simplesmente dizendo: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado,
e eu lhe darei descanso. Mateus 11, 28. Eu conhecia esse versículo vagamente de minha infância, mas nunca havia realmente compreendido seu significado até aquele momento. Descanso. Quando foi a última vez que havia descansado verdadeiramente? Não o descanso físico de dormir, mas o descanso da alma, a paz de espírito, a quietude do coração? Não conseguia me lembrar. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, o pastor continuou, se você quer experimentar o perdão completo, a transformação genuína, o preenchimento desse vazio que te consome, eu vou orar agora e você pode repetir comigo. Onde está sentado? Não precisa vir à frente. Não precisa fazer nada além de abrir seu coração. Minhas mãos tremiam tanto que tive que entrelaçar os dedos para controlá-las. Minha mente racional, a executiva calculista que analisava riscos e benefícios, tentava resistir. Mas meu coração, ou talvez minha alma, já havia tomado a decisão. Eu estava exausta demais para continuar lutando, quebrada demais para manter a fachada, desesperada demais para recusar qualquer possibilidade de redenção. O pastor começou a orar, e eu, pela primeira vez em mais de 20 anos, fechei meus olhos e orei junto. Senhor Jesus, ele disse pausadamente para que todos pudessem acompanhar, eu reconheço que sou pecador. As palavras saíram dos meus lábios como um sussurro quebrado, mas carregavam o peso de toda a minha verdade. Eu reconheço que preciso de ti. Precisar de alguém, admitir vulnerabilidade, sempre havia sido meu maior medo, mas naquele momento era minha maior libertação. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados, o pastor continuou, e eu repetia cada palavra sentindo seu significado penetrar camadas de incredulidade e cinismo que havia construído ao longo dos anos. Eu creio que ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, todos eles, mesmo aqueles que considero imperdoáveis. Limpa meu coração. Transforma minha vida. Preenche meu vazio com tua presença. Em nome de Jesus. Amém. No momento em que pronunciei o amém, algo aconteceu dentro de mim que desafia a explicação lógica. Foi como se um peso físico, tangível, que eu nem percebera estar carregando completamente até aquele momento, simplesmente se dissolvesse. Meus ombros, que estavam perpetuamente tensos há 2 anos, relaxaram. Meu peito, que sempre parecia comprimido por uma mão invisível, se expandiu permitindo que eu respirasse profundamente pela primeira vez em tanto tempo. Não foi uma experiência mística com luzes celestiais ou vozes angelicais. Foi mais sutil e ao mesmo tempo mais profundo. Uma certeza absoluta de que algo fundamental havia mudado em meu interior. A culpa que me definia, que havia se tornado minha identidade nos últimos 2 anos, ainda estava ali, mas não tinha mais poder sobre mim. Era como se Jesus tivesse entrado no tribunal da minha consciência e declarado: caso encerrado, ela está perdoada. Chorei como não chorava desde criança, soluços profundos que vinham de um lugar que eu nem sabia que existia. Dona Ruth se aproximou silenciosamente e sentou ao meu lado, colocando gentilmente a mão em minhas costas num gesto maternal que me fez chorar ainda mais. Outras pessoas da congregação começaram a se aproximar, não com curiosidade mórbida, mas com genuína preocupação e amor. O pastor desceu do púlpito e caminhou até mim. Ajoelhou-se ao lado do banco onde eu estava sentada, seus olhos no mesmo nível dos meus, e disse com uma voz cheia de compaixão: Filha, você acabou de tomar a decisão mais importante de sua vida. O céu está em festa agora mesmo porque mais uma ovelha perdida foi encontrada. Entre lágrimas e soluços, consegui contar fragmentos de minha história. Falei sobre a traição, sobre perder meu casamento, sobre os 2 anos de autopunição. O pastor e as pessoas ao meu redor ouviram sem julgamento, apenas com compaixão e compreensão. Uma senhora chamada Maria, que depois descobri ter passado por situação semelhante, me abraçou e disse: Eu entendo sua dor, querida, mas agora você vai descobrir que o Deus que perdoa também é o Deus que restaura. O pastor me convidou para conversarmos em particular após o culto. Sentados numa pequena sala nos fundos da igreja, com uma simplicidade que contrastava brutalmente com os escritórios luxuosos onde eu costumava fazer negociações milionárias, tivemos a conversa mais importante da minha vida. Marina, ele disse, depois que contei toda a minha história em detalhes. O que você precisa entender é que o perdão de Deus não é baseado em mérito.
Não é algo que você ganha sendo boa o suficiente ou se punindo o suficiente. É um presente gratuito, dado por graça através da fé. Efésios 2, 8, 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele abriu sua Bíblia surrada e me mostrou passagem após passagem sobre perdão, sobre restauração, sobre nova vida em Cristo. Romanos 8:1 se tornou meu versículo de libertação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Depois de 2 anos me condenando diariamente, hourly, a cada minuto, descobrir que Deus não me condenava era revolucionário. Conversamos por quase 3 horas. O pastor me explicou sobre a natureza do perdão divino, sobre como Deus não apenas perdoa, mas esquece nossos pecados, jogando-os no mar do esquecimento. Falou sobre Miqueias 7:19. Ele terá compaixão de nós, pisará aos pés as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas, pastor, eu perguntei, ainda lutando com a magnitude do que estava ouvindo, como posso simplesmente ser perdoada depois de destruir tantas coisas? Eu arruinei meu casamento, machuquei profundamente um homem bom, decepcionei minha família. Como Deus pode simplesmente apagar isso? Ele sorriu com compreensão, como quem já havia ouvido essa pergunta muitas vezes. Deus não apaga as consequências terrenas de nossos atos, Marina. Você ainda terá que lidar com os relacionamentos quebrados, com a dor que causou. Mas Ele apaga a condenação eterna, a separação espiritual, a morte da alma. E mais importante, Ele te dá força e sabedoria para lidar com as consequências terrenas de uma nova maneira, não mais como alguém condenada, mas como alguém redimida. Então ele disse algo que plantou uma semente de esperança que eu não ousava nutrir. Deus é especialista em restauração, Marina. Eu já vi casamentos destruídos serem reconstruídos, famílias devastadas serem reunidas, vidas completamente arruinadas serem transformadas em testemunhos poderosos. Não estou dizendo que será fácil ou rápido, mas com Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto o pastor continuava me instruindo sobre os primeiros passos da vida cristã. Ele me deu uma Bíblia nova, me ensinou sobre a importância da oração diária, da leitura da palavra, da comunhão com outros cristãos. Explicou sobre o batismo como uma declaração pública de fé, sobre a Santa Ceia como memorial do sacrifício de Cristo. Quando finalmente saí daquela pequena igreja às 9 horas da noite, eu era uma pessoa diferente. Não perfeitamente transformada, não instantaneamente santa, mas fundamentalmente alterada em minha essência. O vazio que me consumia há anos havia sido preenchido com algo que não conseguia definir completamente. Paz, esperança, propósito, amor. Era como se eu tivesse vivido toda a minha vida em preto e branco e de repente descobrisse que o mundo tinha cores. Voltei para o hotel e fiz algo que não fazia há anos. Ajoelhei ao lado da cama e orei. Não uma oração elaborada ou teologicamente perfeita, mas uma conversa honesta com Deus. Agradeci pelo perdão, pedi forças para a jornada ahead, pedi sabedoria para saber como proceder. E pela primeira vez em 2 anos, dormi sem precisar de vinho ou remédios. Dormi com a paz de uma criança nos braços do pai. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei com uma sensação que havia esquecido que existia: esperança. O sol entrando pela janela do hotel parecia mais brilhante. O café da manhã tinha sabor. O canto dos pássaros não era apenas ruído de fundo, mas uma sinfonia da criação. Era como se todos os meus sentidos tivessem sido amplificados, como se eu tivesse estado vivendo anestesiada e finalmente acordasse. A reunião final na fábrica foi surreal. Eu era a mesma executiva competente, mas algo fundamental havia mudado em minha abordagem. Pela primeira vez, vi os proprietários não apenas como números numa planilha de aquisição, mas como pessoas com histórias, famílias, sonhos. Negociei de forma justa, pensando não apenas nos lucros da empresa, mas no impacto humano da transação. O Sr. Mendonça comentou no final: Senhora Marina, algo mudou na senhora desde ontem. Está mais luminosa. Antes de deixar São Benedito, voltei à igreja. Precisava agradecer ao pastor Samuel, precisava me despedir de Dona Ruth, precisava marcar aquele lugar em minha memória como o local onde minha vida realmente começou.
O pastor me presenteou com alguns livros cristãos para iniciantes na fé e me deu o contato de uma igreja em São Paulo que ele conhecia e recomendava. Marina, ele disse, segurando minhas mãos numa bênção de despedida, sua jornada está apenas começando. Haverá dias difíceis, momentos de dúvida, tentações de voltar aos velhos padrões. Mas lembre-se sempre, você não está mais sozinha. Cristo está com você. O Espírito Santo habita em você. E você faz parte da família de Deus agora. Quando a culpa tentar voltar, lembre-se de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A viagem de volta para São Paulo foi completamente diferente da ida. Enquanto dirigia pela rodovia, não conseguia parar de conversar com Deus. Não orações formais, mas conversas íntimas sobre tudo o que via e sentia. Era como redescobrir o mundo através de lentes completamente novas. As mesmas paisagens que havia ignorado na ida, agora pareciam obras de arte divinas. Cada árvore, cada nuvem, cada raio de sol era um lembrete de que eu fazia parte de algo infinitamente maior que meus problemas e fracassos. Cheguei em meu apartamento no sábado à tarde, e pela primeira vez em 2 anos, não senti aquela sensação sufocante ao entrar. O lugar continuava o mesmo fisicamente. Móveis caros, vista panorâmica, decoração impecável. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia saído dali 3 dias antes. Larguei a mala na entrada e fiz algo que nunca havia feito. Abri todas as cortinas, deixando a luz entrar completamente. Era simbólico, mas necessário. Não queria mais viver nas sombras. O primeiro desafio veio no domingo de manhã. O pastor Samuel havia me dado o endereço de uma igreja em São Paulo, a Comunidade Cristã Restauração, no bairro do Brooklyn. Acordei cedo, me arrumei com roupas simples, deixando de lado os ternos executivos que eram minha armadura, e dirigi até lá com o coração acelerado. Entrar numa igreja cheia de desconhecidos, sabendo que teria que reconstruir toda uma vida espiritual do zero, era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. A igreja era maior que a de São Benedito, com cerca de 300 pessoas, mas tinha a mesma atmosfera acolhedora. Fui recebida por uma equipe de boas-vindas que me tratou com tanto carinho que quase chorei ali mesmo na entrada. Uma senhora chamada Isabel, líder do Ministério de Mulheres, percebeu meu nervosismo e se ofereceu para sentar comigo, me apresentar pessoas, me ajudar a me ambientar. O culto foi poderoso. O louvor me fez chorar. Músicas sobre redenção, sobre segunda chance, sobre o amor incondicional de Deus. Cada letra parecia ter sido escrita especificamente para mim. O pastor, um homem chamado Marcos, pregou sobre restauração, sobre como Deus é especialista em pegar cacos quebrados e transformá-los em vitrais que refletem sua luz. Quando ele mencionou Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Senti como se Deus estivesse me fazendo uma promessa pessoal. Após o culto, Isabel me convidou para participar de um grupo pequeno de mulheres que se reunia às quartas-feiras. São mulheres como você e eu, ela disse com um sorriso compreensivo, que estão aprendendo a viver em graça, a superar passados difíceis, a construir futuros com esperança. Aceitei imediatamente, desesperada por comunidade, por pessoas que entenderiam minha jornada sem julgamento. A segunda-feira chegou, e com ela o retorno ao trabalho. Entrei no escritório da multinacional onde era diretora executiva, com uma perspectiva completamente nova. Os mesmos corredores que havia percorrido como uma autômata por 2 anos, agora pareciam diferentes. Cumprimentei a recepcionista pelo nome, algo que raramente fazia antes. Perguntei ao segurança sobre sua família. Pequenos gestos, mas que representavam uma mudança fundamental em como eu via as pessoas ao meu redor. Durante a reunião de diretoria daquela manhã, enquanto discutíamos estratégias de expansão e margens de lucro, me peguei pensando nas implicações humanas de cada decisão. Quando sugeri que considerássemos o impacto social de nossas operações, não apenas o retorno financeiro, meus colegas me olharam surpresos. A Marina antiga nunca teria desperdiçado tempo com tais considerações, mas a verdadeira transformação no ambiente profissional veio através das relações pessoais. Comecei a almoçar com minha equipe em vez de comer sozinha no escritório. Ouvia suas histórias, seus problemas, suas alegrias. Descobri que minha assistente, Carla, estava passando por um divórcio difícil. Em vez de fingir não perceber como faria antes, ofereci apoio,
Compartilhei um pouco da minha própria história e até a convidei para me acompanhar à igreja. Na quarta-feira, participei pela primeira vez do grupo de mulheres. Éramos 12, todas com histórias de quebrantamento e restauração. Havia Marta, que havia superado um vício em compras que quase destruiu seu casamento. Sandra, que havia perdoado o marido por uma traição e estavam reconstruindo juntos. Renata, ex-alcoólatra, agora 3 anos sóbria pela graça de Deus. Quando chegou minha vez de compartilhar, contei minha história com total transparência. Eu traí meu marido, disse, as palavras ainda difíceis de pronunciar, mas necessárias. Destruí meu casamento. Vivi 2 anos em condenação autoimposta e há menos de uma semana encontrei Jesus numa pequena igreja do interior. Ainda estou processando tudo, ainda aprendendo o que significa ser perdoada, ainda descobrindo como viver como nova criatura. As mulheres me receberam com abraços, orações, palavras de encorajamento. Não havia julgamento, apenas compreensão de quem já havia estado em lugares escuros e encontrado a luz. Sandra me procurou depois e disse algo que nunca esquecerei. Marina, eu fui atraída, não a que traiu, mas quero que saiba que se Deus pode curar meu coração e me dar forças para perdoar, Ele também pode curar o coração daqueles que você feriu. Não desista de orar pela restauração. As semanas se transformaram em meses, e minha transformação se aprofundava diariamente. Estabeleci uma rotina espiritual rigorosa. Acordava 1 hora mais cedo para ler a Bíblia e orar. Participava de todos os cultos e reuniões da igreja. Devorava livros cristãos como quem havia descoberto água após anos no deserto. Cada versículo que lia parecia revelar novas camadas de compreensão sobre Deus, sobre mim mesma, sobre o propósito da vida. Um momento decisivo aconteceu 3 meses após minha conversão. Estava orando numa manhã de sábado quando senti uma convicção fortíssima de que precisava procurar Roberto, não para tentar reatar o relacionamento, mas para pedir perdão genuinamente, sem agendas ocultas, sem expectativas. Lutei contra essa convicção por dias, argumentando com Deus que seria egoísta reabrir feridas, que Roberto merecia seguir em frente sem minha interferência. Mas a convicção não passava. Durante um momento de oração no grupo de mulheres, compartilhei meu dilema. Elas oraram comigo, e Isabel disse algo sábio. Marina, às vezes Deus nos chama para fazer coisas difíceis, não porque o resultado será o que esperamos, mas porque a obediência em si é parte de nossa cura e crescimento. Peça a direção dele sobre como e quando, mas se a convicção permanece, talvez seja a hora de agir. Depois de muita oração e jejum, decidi escrever uma carta. Não um e-mail frio ou uma mensagem de texto, mas uma carta manuscrita. Algo que requeria tempo, reflexão, intencionalidade. Passei uma semana escrevendo e reescrevendo, pedindo a Deus sabedoria em cada palavra. Roberto, a carta começava. Escrevo não para perturbar sua paz ou pedir algo que não mereço. Escrevo porque encontrei Jesus Cristo, e Ele transformou meu coração de maneiras que nunca imaginei possíveis. Preciso pedir seu perdão. Não o perdão formal que você já me concedeu no divórcio, mas o perdão verdadeiro, do coração. Eu estava errada em todos os níveis possíveis. Traí não apenas você, mas tudo o que era sagrado entre nós. Quebrei votos, destruí confiança. Causei uma dor que nunca deveria ter causado. Não há justificativas, apenas arrependimento profundo e genuíno. Não espero resposta, não espero reconciliação, não espero nada além da oportunidade de dizer que sinto muito, verdadeira e profundamente. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, Marina. Enviei a carta sem expectativas, apenas com a paz de ter obedecido ao que acreditava ser a direção de Deus. 2 semanas se passaram sem resposta e estava em paz com isso. Mas então, numa quinta-feira à noite, meu telefone tocou. O nome de Roberto apareceu na tela e meu coração quase parou. Marina! Sua voz estava diferente, mais suave, menos carregada de dor. Recebi sua carta. Podemos conversar? Pessoalmente? Marcamos de nos encontrar num café neutro no sábado seguinte. Passei os 2 dias em jejum e oração, pedindo a Deus sabedoria, autocontrole e, acima de tudo, que sua vontade fosse feita, não a minha. Quando o vi entrando no café, 2 anos e meio após nossa separação, quase não o reconheci. Estava mais magro, com mais cabelos brancos, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era mais raiva ou dor, mas uma serenidade que eu não esperava.
Sentamos em silêncio por alguns momentos antes dele começar a falar. Marina, sua carta, eu não esperava. Durante 2 anos carreguei tanta raiva, tanto ressentimento. Mas algo aconteceu comigo também. Ele pausou, claramente emocionado. Depois do divórcio, entrei numa espiral descendente. Comecei a beber demais, a trabalhar obsessivamente, a me isolar. Há 6 meses, um colega médico me convidou para a sua igreja. Eu fui por desespero, não por fé. Mas lá, encontrei algo que não procurava. Encontrei Jesus também. Comecei a chorar ali mesmo no café, não conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Roberto havia encontrado Cristo independentemente, em sua própria jornada de dor e cura. Ele continuou. Quando li que você também havia encontrado Jesus, soube que não era coincidência. Deus está fazendo algo aqui, Marina. Não sei exatamente o que, mas sei que precisamos conversar sobre isso. Passamos 4 horas naquele café, compartilhando nossas jornadas espirituais paralelas. Roberto contou como havia lutado para perdoar, como Deus havia trabalhado em seu coração gradualmente, como havia aprendido que guardar rancor era como beber veneno esperando que o outro morresse. Contou sobre as noites em que orava pedindo forças para liberar o perdão, mesmo quando não sentia vontade. Eu te perdoo, Marina, ele disse, olhando nos meus olhos pela primeira vez. Não um perdão superficial ou formal, mas perdão verdadeiro, do coração, como Cristo me perdoou. E preciso pedir seu perdão também. Eu não fui o marido que deveria ter sido. Estava tão focado em minha carreira que negligenciei nosso casamento. Não justifico sua traição, mas reconheço minha parte em deixar nosso relacionamento vulnerável. Choramos juntos ali, no meio de um café público, 2 adultos quebrados sendo restaurados pelo poder do perdão divino. Não fizemos promessas de reconciliação, não assumimos compromissos prematuros. Apenas concordamos em orar, buscar direção divina e ver onde Deus nos levaria. Começamos a nos encontrar semanalmente para estudos bíblicos, sempre em locais públicos, sempre com transparência total com nossos respectivos pastores e grupos de apoio. Estudamos livros sobre perdão, sobre restauração de relacionamentos, sobre o design de Deus para o casamento. Foi um processo lento, cuidadoso, completamente diferente da paixão imprudente que havia me levado à traição anos antes. Durante esse período, mergulhei ainda mais profundamente em meu serviço a Deus. Comecei a trabalhar com o Ministério de Aconselhamento da Igreja, compartilhando minha história com outras mulheres que haviam cometido erros similares. Era doloroso reviver minha queda repetidamente, mas cada vez que via esperança nascer nos olhos de alguém que se achava irredimível, entendia por que Deus havia permitido que eu passasse por tudo aquilo. Uma mulher em particular, Juliana, havia tentado suicídio após seu marido descobrir sua traição. Quando compartilhei minha história com ela, quando mostrei que era possível encontrar perdão e propósito após tamanha queda, ela quebrou em lágrimas e aceitou Jesus ali mesmo. Hoje, 3 anos depois, ela está reconciliada com seu marido e servindo a Deus poderosamente. 6 meses após aquele primeiro encontro no café, Roberto e eu participamos de um retiro de casais organizado por sua igreja. Não éramos um casal oficial, mas nossos pastores acharam importante que participássemos, dado nosso histórico e a possibilidade de reconciliação. Foi um fim de semana intenso de ministração, oração, confronto com verdades difíceis e cura profunda. Durante uma sessão sobre reconstrução de confiança, o palestrante disse algo que nos marcou profundamente. A confiança quebrada é como um vaso de cristal que se despedaçou. Você pode tentar colar os pedaços, mas as rachaduras sempre serão visíveis. Mas sabe o que é lindo sobre isso? Quando a luz passa através de um cristal com rachaduras, cria padrões de arco-íris que um cristal perfeito nunca poderia produzir. Suas cicatrizes podem se tornar o lugar por onde a luz de Deus brilha mais forte. Foi naquele retiro que Roberto me procurou durante um momento de adoração e disse: Marina, eu nunca pensei que diria isso, mas estou apaixonado por você novamente. Não pela mulher que você era, mas pela mulher que você se tornou em Cristo. Você quer tentar reconstruir nosso casamento sobre fundamentos completamente novos? Minha resposta veio entre lágrimas e tremores. Sim, mas desta vez faremos do jeito de Deus, com Ele no centro, com accountability, com transparência total, com fundamentos sólidos na palavra. Começamos um namoro cristão, mesmo tendo sido casados antes. Parece estranho, mas era necessário. Precisávamos reconstruir desde o início, desta vez com pureza, propósito e a presença de Deus.
Fizemos aconselhamento pré-matrimonial novamente, mesmo já tendo sido casados. Nosso pastor disse brincando que éramos seu caso mais incomum, mas também um dos mais bonitos testemunhos do poder restaurador de Deus. Durante esse período de namoro, algo milagroso aconteceu em minha vida profissional também. Fui promovida a vice-presidente da empresa, mas com uma condição que eu mesma propus: criar um departamento de responsabilidade social corporativa. Usar minha posição e influência não apenas para gerar lucros, mas para impactar vidas positivamente. A diretoria ficou surpresa com minha proposta, mas aceitaram quando viram os benefícios de longo prazo. Implementamos programas de apoio a funcionários em crise, parcerias com ONGs cristãs, projetos de desenvolvimento comunitário. Meu escritório se tornou um lugar onde pessoas vinham não apenas para falar de negócios, mas para buscar conselhos, oração, apoio. Vários colegas conheceram Jesus através do meu testemunho. A executiva fria e calculista havia se transformado numa líder que genuinamente se importava com pessoas. 1 ano e meio após nosso reencontro, Roberto e eu renovamos nossos votos matrimoniais. Não foi uma cerimônia grandiosa. Pelo contrário, foi íntima, na pequena igreja onde ele havia conhecido Jesus. Nossos pais estavam lá, chorando de alegria por verem a restauração que achavam impossível. Pastores de ambas as nossas igrejas oficiaram juntos, representando como Deus havia usado diferentes caminhos para nos trazer de volta um ao outro. Em meus votos disse: Roberto, eu quebrei estes votos uma vez e vivi as consequências devastadoras dessa escolha. Hoje, diante de Deus e destas testemunhas, prometo não em minha força, que já provei ser insuficiente, mas no poder de Cristo que vive em mim, ser-lhe fiel, amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo todos os dias da minha vida. Prometo que Deus sempre será o primeiro em nosso casamento, porque só com Ele no centro podemos ter esperança de sucesso. Roberto, em seus votos, disse algo que me fez chorar ainda mais. Marina, o que o inimigo usou para destruir, Deus usou para reconstruir mais forte. Nosso casamento morreu, é verdade, mas ressuscitou em Cristo, e o que Deus uniu, nada pode separar. Prometo amá-la como Cristo ama a igreja. Prometo liderar nossa família em amor e serviço a Deus. Prometo que guardaremos juntos as lições aprendidas na dor para que nossa restauração seja testemunho do poder de Deus. A lua de mel foi em São Benedito, naquela pequena cidade onde tudo começou. Visitamos a igreja onde encontrei Jesus, ajoelhamos juntos diante do altar e agradecemos a Deus pelo milagre da restauração. Pastor Samuel, emocionado ao ver o que Deus havia feito, orou por nós e profetizou que nossa história tocaria milhares de vidas, que Deus transformaria nossa dor em propósito. 2 anos após a renovação de nossos votos, descobri que estava grávida. Aos 41 anos, quando já havíamos desistido da possibilidade de ter filhos, Deus nos surpreendeu com um milagre. A gravidez foi perfeita, sem complicações, como se Deus estivesse dizendo: vejam o que eu faço quando vocês confiam em mim completamente. Nosso filho nasceu numa manhã de domingo, enquanto o coral da igreja cantava. Demos a ele o nome de Samuel, em honra ao pastor que Deus usou para iniciar nossa restauração. Quando segurei meu filho pela primeira vez, entendi completamente o versículo de Joel que havia me marcado anos antes. Deus havia literalmente restituído os anos que foram consumidos. Não apenas restaurado, mas dado além do que poderíamos imaginar. Hoje, 5 anos após aquele encontro divino na igreja de São Benedito, Roberto e eu lideramos um ministério de casais em restauração. Já vimos centenas de casamentos sendo salvos, dezenas de famílias sendo reconstruídas, incontáveis vidas sendo transformadas pelo poder do perdão e da graça. Viajamos por todo o Brasil compartilhando nossa história, não como exemplo de perfeição, mas como prova viva de que não existe situação impossível para Deus. Numa dessas conferências, uma mulher se aproximou de mim aos prantos. Ela havia traído o marido havia 6 meses e estava contemplando o suicídio, achando que não havia saída para sua culpa. Segurei suas mãos e disse: minha querida, eu estive exatamente onde você está. A culpa parece insuportável, a vergonha parece eterna, mas deixe-me dizer uma verdade. Jesus já pagou por esse pecado na cruz. Você não precisa carregar mais esse peso. O mesmo Deus que me perdoou e restaurou minha vida pode fazer o mesmo por você. Ela aceitou Jesus naquela noite. E hoje, 2 anos depois, está reconciliada com seu marido e servindo a Deus poderosamente. Histórias como essa se multiplicam,
cada uma confirmando que nossa dor não foi em vão, que Deus realmente faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Nosso filho Samuel, agora com 4 anos, cresce num lar fundamentado em Cristo. Ele não conhece os detalhes de nossa história, mas sabe que mamãe e papai amam Jesus acima de tudo, e que foi Deus quem uniu nossa família. Às vezes, quando o coloco para dormir, ele ora com sua vozinha inocente: Jesus, obrigado por dar uma nova chance para mamãe e papai se amarem. Mal sabe ele a profundidade dessa oração. Meu trabalho na multinacional se transformou numa plataforma de ministério. Lidero com princípios bíblicos, trato pessoas com dignidade, uso minha influência para o reino. Já fui convidada para falar em conferências empresariais sobre liderança serva, sobre como integrar fé e trabalho. Executivos cínicos e endurecidos choram quando compartilho como o encontro com Jesus transformou não apenas minha vida pessoal, mas minha forma de fazer negócios. Roberto, por sua vez, iniciou um ministério médico voluntário, atendendo gratuitamente famílias carentes aos sábados. Muitos de seus pacientes conhecem Jesus através de seu cuidado compassivo e testemunho de vida. Juntos, somos prova viva de que Deus não apenas perdoa, mas restaura, não apenas salva, mas transforma completamente. Às vezes, acordo no meio da noite e observo Roberto dormindo ao meu lado, nosso filho no quarto ao lado, e não consigo conter as lágrimas de gratidão. Lembro daquele apartamento vazio onde eu bebia vinho caro tentando anestesiar a dor, daquelas noites insones onde a culpa me devorava, daquele desespero que parecia não ter fim. E então, olho para minha vida agora, cheia, plena, transbordante de propósito e alegria. E só consigo dizer: obrigada, Jesus. Obrigada por não desistir de mim. A cicatriz da minha traição ainda existe, não vou mentir. Há momentos em que Roberto tem flashbacks, momentos em que a desconfiança tenta se infiltrar. Mas aprendemos a levar esses momentos a Deus em oração, a sermos transparentes um com o outro, a buscarmos ajuda quando necessário. Temos accountability com outros casais cristãos, continuamos em aconselhamento pastoral regular, mantemos salvaguardas práticas para proteger nosso casamento. Nunca viajo sozinha para convenções empresariais. Sempre levo Roberto ou uma irmã em Cristo comigo. Meu celular e e-mail são completamente abertos para Roberto, assim como os dele para mim. Não é controle, é sabedoria. Conhecemos nossas fraquezas, respeitamos nossa história e fazemos tudo para proteger o que Deus restaurou com tanto amor. Recentemente, voltei àquela igreja em São Benedito para um testemunho especial. A pequena congregação havia crescido, o templo havia sido ampliado, mas o pastor Samuel continuava o mesmo homem humilde e cheio do Espírito. Quando contei tudo o que Deus havia feito nos 5 anos desde minha conversão, não havia um olho seco no lugar. Uma jovem se aproximou depois, grávida e abandonada pelo namorado, sentindo-se usada e sem valor. Abracei-a e disse: querida, você não está sozinha. O mesmo Jesus que me encontrou quebrada neste lugar está aqui para você agora. Ele conhece sua dor, vê suas lágrimas e tem planos maravilhosos para a sua vida. Não desista. O que parece o fim é apenas o começo de algo lindo que Deus quer fazer. É isso que faço agora com minha vida. Transformo minha dor em ponte para outros encontrarem esperança. Cada lágrima que derramei se tornou semente de consolação para outros. Cada momento de desespero que vivi me capacita a entender e ajudar alguém no mesmo lugar. Meu pecado não define mais quem sou, mas a graça que recebi define tudo o que faço. Se você está lendo minha história carregando culpa por erros do passado, se sente que ultrapassou o limite do perdão divino, se acredita que sua situação é irredimível, quero que saiba: você está errado. Não existe pecado maior que a graça de Deus. Não existe vida quebrada demais para Ele restaurar. Não existe situação impossível para o Deus que ressuscita mortos. Eu deveria estar sozinha, amarga, afundada em culpa até hoje. Deveria estar pagando eternamente por minha traição, vivendo nas sombras da vergonha. Mas Jesus tinha outros planos. Ele me encontrou no fundo do poço, me levantou, me limpou, me restaurou e me deu uma vida que nem em meus melhores sonhos poderia imaginar. O vazio que me consumia, aquele buraco negro que tentei preencher com sucesso profissional, com relacionamentos ilícitos, com autopunição obsessiva, só Jesus pôde preencher. Hoje entendo que fomos criados com um vazio no formato de Deus em nosso coração,
e nada mais cabe perfeitamente ali. Tentamos forçar outras coisas, mas elas só aumentam o buraco. Só Cristo satisfaz completamente. Minha oração é que minha história inspire você a buscar esse encontro transformador com Jesus. Não importa o que você fez, onde falhou, quantos corações quebrou, quantas promessas descumpriu. Jesus conhece cada detalhe de sua história e, ainda assim, estende suas mãos perfuradas dizendo: venha como está. Eu te amo, eu te perdoo, eu te transformarei. Não espere estar limpo para vir a Jesus. Deixe que ele te limpe. Não espere ser digno. Ninguém é. Essa é a essência da graça. Não espere o momento perfeito. O momento é agora, hoje, enquanto você lê estas palavras. O mesmo Jesus que me encontrou naquela pequena igreja está aí com você agora, esperando apenas que você abra seu coração e diga: Jesus, eu preciso de ti. Às vezes me perguntam se me arrependo do meu passado. É uma pergunta complexa. Me arrependo profundamente da dor que causei, das escolhas destrutivas que fiz, do sofrimento que poderia ter sido evitado. Mas não posso negar que Deus usou até meu pior erro para sua glória. Através da minha queda, centenas de casamentos foram salvos. Através da minha restauração, milhares encontraram esperança. Romanos 8:28 se tornou realidade viva em minha vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, inclusive traição, divórcio, anos de culpa e desespero. Deus pegou meu pior momento e transformou em plataforma para a sua glória. Hoje, quando acordo ao lado de Roberto, quando beijo meu filho antes da escola, quando ministro para casais em crise, quando lidero reuniões empresariais com integridade, quando sirvo na igreja com alegria, vivo em constante estado de gratidão. Cada dia é um presente que não mereço, cada momento uma nova misericórdia, cada respiração um lembrete da graça abundante. Não sou perfeita, longe disso. Ainda luto com inseguranças, ainda batalho contra pensamentos de indignidade, ainda preciso diariamente me lembrar de que sou nova criatura em Cristo. Mas a diferença é que não luto sozinha. Jesus está comigo, o Espírito Santo me fortalece, a palavra de Deus me guia, a igreja me apoia. Não sou mais Marina, a adúltera. Sou Marina, a redimida. Marina, a restaurada. Marina, filha amada do Rei. Se Deus pôde fazer isso comigo, transformar uma executiva orgulhosa, adúltera e quebrada numa mulher de Deus, esposa restaurada e mãe realizada, Ele pode fazer qualquer coisa com você. Não importa quão longe você foi, Jesus foi mais longe ainda para te buscar. Não importa quão fundo você caiu, os braços dele são longos o suficiente para te alcançar. Minha história não termina aqui. Cada dia é um novo capítulo da graça de Deus se revelando. Cada testemunho que compartilho, cada vida que toco, cada lágrima que enxugo, é mais uma linha na história de redenção que Deus está escrevendo. E sabe qual é a parte mais incrível? Sua história de transformação pode começar agora, hoje, neste exato momento. Jesus está esperando. Assim como me esperou naquela pequena igreja em São Benedito, Ele está esperando por você. Não com condenação, mas com amor. Não com julgamento, mas com perdão. Não com rejeição, mas com um abraço de pai que há muito espera o filho pródigo voltar para casa. Venha como está. Quebrado, sujo, culpado, desesperado. Não importa. Jesus se especializa em transformar vidas impossíveis. Eu sou prova viva disso. Roberto é prova. Nosso filho Samuel é prova. Centenas de casamentos restaurados são prova. Milhares de vidas transformadas são prova. O vazio que você sente, essa inquietação que não passa, essa culpa que te consome, essa sensação de que algo fundamental está faltando, tudo isso tem solução. O nome da solução é Jesus. Ele é o único que pode preencher o vazio, curar as feridas, perdoar os pecados, restaurar o que foi quebrado, dar esperança onde só há desespero. Não deixe o orgulho, o medo ou a incredulidade te impedirem de experimentar a transformação que só Cristo pode dar. Eu quase perdi essa oportunidade por achar que era intelectual demais, moderna demais, estragada demais para precisar de Deus. Que mentira do inferno! Todos precisamos de Jesus, ricos e pobres, educados e simples, religiosos e ateus, santos e pecadores. Minha oração final, enquanto encerro este testemunho,
é que você não feche seu coração para o que Deus quer fazer em sua vida. Que você permita que o mesmo Jesus que me transformou opere o milagre da transformação em você. Que você experimente o perdão que liberta, a graça que restaura, o amor que nunca falha. Deus ainda está no negócio de transformar vidas. Ele transformou a minha. Ele quer transformar a sua. A pergunta não é se ele pode. Ele pode. A pergunta não é se ele quer. Ele quer. A única pergunta que resta é: você vai permitir? Você vai se render? A decisão é sua. Mas deixe-me compartilhar uma última coisa que aprendi nesses anos caminhando com Cristo. O arrependimento que sentimos por nossos pecados, por maior que seja, não se compara ao arrependimento de não ter conhecido Jesus antes. Quantos anos desperdicei achando que era forte o suficiente, inteligente o suficiente, capaz o suficiente para viver sem Deus? Quantas lágrimas desnecessárias, quantas noites sem dormir, quantos relacionamentos destruídos poderiam ter sido evitados se eu tivesse me rendido a Cristo antes? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não desperdiça nada. Até meus anos de rebeldia e orgulho agora servem como testemunho do que acontece quando tentamos viver separados dele. Quando jovens executivas ambiciosas me procuram, deslumbradas com o sucesso e poder, posso falar com autoridade. Eu estive no topo, tinha tudo o que vocês almejam, e posso garantir, sem Jesus, é vazio, é ilusão, é construir castelos sobre areia. Lembro-me de uma conversa particular que transformou minha perspectiva sobre meu passado. Estava aconselhando uma mulher chamada Patrícia, executiva como eu havia sido, que havia destruído seu casamento de 15 anos por um caso com um cliente. Ela estava no mesmo lugar onde estive, convencida de que havia cruzado uma linha sem volta, que Deus poderia perdoar qualquer pessoa, menos ela. Enquanto compartilhava minha história com Patrícia, ela me interrompeu chorando. Marina, você não entende. Eu não apenas traí meu marido uma vez, foram múltiplas traições, múltiplos homens. Eu sou pior que você. Deus pode até ter te perdoado porque foi apenas um erro, mas eu sou um caso perdido. Naquele momento, o Espírito Santo me deu sabedoria para responder. Patrícia, você está medindo o perdão de Deus pela régua humana. Está achando que ele tem um limite, como se depois de tantos pecados a graça acabasse. Mas deixe-me mostrar algo. Abri minha Bíblia em Isaías 1:18 e li. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Continuei. Veja, Deus não diz, se seus pecados forem rosa claro, eu posso clarear. Ele fala de escarlate, de púrpura, as cores mais intensas, mais difíceis de remover. Ele está dizendo que não importa quão manchada você está, ele pode te limpar completamente. A questão nunca foi sobre a quantidade ou gravidade dos seus pecados, mas sobre o tamanho do amor e do poder de Deus. Patrícia aceitou Jesus naquela tarde, em meu escritório que havia se tornado um santuário informal, onde Deus operava milagres regularmente. 6 meses depois, recebi uma mensagem dela com uma foto. Ela e o marido renovando os votos, ambos chorando, ambos transformados pelo poder do perdão divino e humano. Histórias como a de Patrícia se multiplicaram ao longo dos anos. Cada uma confirmava uma verdade que aprendi. Quando permitimos que Deus transforme nossa dor em propósito, nosso pecado em testemunho, nossa queda em plataforma para outros se levantarem, nada é desperdiçado no reino de Deus. Roberto e eu desenvolvemos um método de aconselhamento baseado em nossa experiência, que chamamos de Restauração em Cristo. Não é um programa de autoajuda, não é psicologia barata. É simplesmente aplicar princípios bíblicos com transparência radical sobre nossas próprias falhas e a fidelidade de Deus. Já treinamos centenas de casais para serem mentores de outros casais em crise. Um desses casais, João e Márcia, nos procuraram quando estavam a dias de assinar o divórcio. A traição havia sido dele, mas a dinâmica era similar. Anos de culpa, tentativas fracassadas de reconciliação, feridas que pareciam profundas demais para curar. Durante 6 meses, nos reunimos semanalmente, choramos juntos, oramos juntos, estudamos a palavra juntos. O momento de virada para eles aconteceu quando Márcia finalmente conseguiu dizer: João, eu te perdoo, não porque você merece ou porque a dor passou, mas porque Jesus me perdoou primeiro, e eu escolho obedecer ao mandamento de perdoar como fui perdoada.
João caiu de joelhos ali mesmo, e pela primeira vez em 3 anos, eles oraram juntos. Hoje, João e Márcia lideram um grupo de apoio em sua cidade. Eles entendem que o perdão não apaga o passado, mas transforma seu significado. Suas cicatrizes se tornaram credenciais para ministrar a outros. Sua história de restauração se tornou farol de esperança para casamentos em naufrágios. O impacto geracional de nossa restauração é algo que me emociona profundamente. Nosso filho Samuel cresce vendo um casamento saudável, fundamentado em Cristo, onde transparência, perdão e amor são práticas diárias, não apenas conceitos abstratos. Ele não carregará as bagagens de um lar destruído, não repetirá padrões disfuncionais, porque Deus quebrou a maldição geracional através da nossa rendição a Ele. Mas não é apenas Samuel. Minha sobrinha adolescente, que havia jurado nunca se casar depois de ver a dor que causei a todos, mudou completamente sua perspectiva ao testemunhar nossa restauração. Ela me disse recentemente: "Tia, vocês me mostraram que o amor verdadeiro não é ausência de problemas, mas presença de Deus nos problemas." Agora eu acredito no casamento novamente, mas um casamento com Jesus no centro. Meus próprios pais, que haviam esfriado na fé após meu escândalo, renovaram seu compromisso com Deus ao verem sua obra em minha vida. Minha mãe, que costumava ir à missa por obrigação, agora lidera um grupo de intercessão. Meu pai, que era católico nominal, tornou-se diácono ativo em sua paróquia. Eles dizem que ver o poder transformador de Deus em minha vida reacendeu a chama da fé deles. A transformação no ambiente corporativo continua sendo um testemunho poderoso. Recentemente, numa conferência internacional de CEOs em Nova York, fui convidada para falar sobre liderança com propósito. Numa sala cheia de executivos multibilionários, compartilhei como meu encontro com Jesus transformou não apenas minha vida pessoal, mas minha filosofia de negócios. Falei sobre como o vazio que muitos de nós sentimos no topo da carreira não é falta de mais sucesso, mas ausência de significado eterno. Compartilhei casos práticos de como implementar princípios bíblicos aumentou não apenas a satisfação dos funcionários, mas também a lucratividade sustentável da empresa. Quando mencionei que o segredo era colocar pessoas acima de lucros e propósito acima de poder, vi ceticismo em muitos rostos. Mas quando compartilhei números concretos, redução de 70% no turnover de funcionários, aumento de 45% em satisfação do cliente, crescimento de 30% em lucratividade sustentável, a sala ficou em silêncio. E quando concluí dizendo que nada disso teria sido possível sem meu encontro transformador com Jesus Cristo, vários executivos vieram conversar privativamente. Um deles, CEO de uma empresa Fortune 500, me confessou entre lágrimas: "Marina, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas vou dormir vazio e acordo ansioso. Meu casamento está por um fio, meus filhos mal falam comigo, e honestamente, não vejo mais sentido em acumular mais billions. O que você tem, essa paz, esse propósito, é o que estou procurando." Tive o privilégio de orar com ele ali mesmo, num canto da sofisticada sala de conferências. Hoje, 2 anos depois, ele não apenas entregou sua vida a Cristo, mas transformou a cultura de sua empresa, implementou programas massivos de responsabilidade social e está restaurando seu casamento. Cada história dessas confirma o que o pastor Samuel profetizou há anos, que Deus usaria nossa história para tocar milhares de vidas. Mas não é sobre números ou alcance. É sobre obediência, sobre permitir que Deus use até nossas piores escolhas para sua glória. Recentemente, Roberto e eu fomos convidados para voltar àquela convenção em São Paulo onde tudo começou, onde cometi o erro que destruiu nosso primeiro casamento. Foi surreal estar naquele mesmo hotel, passar pelo mesmo bar, ver o mesmo salão de conferências. Mas desta vez, estávamos lá juntos, como palestrantes do evento sobre ética e valores na liderança empresarial. Quando subi ao palco e comecei dizendo: "Há 7 anos, neste mesmo hotel, tomei a pior decisão da minha vida", o silêncio foi absoluto. Compartilhei toda a nossa história, a queda, a dor, o encontro com Jesus, a restauração. Roberto subiu ao palco comigo e compartilhou sua perspectiva, como o perdão o libertou tanto quanto me libertou. Ao final, o auditório com 500 executivos estava em lágrimas. A fila para conversar conosco durou 3 horas. Casamentos em crise, executivos vazios, pessoas desesperadas por esperança.
todos querendo saber se o Deus que nos restaurou poderia fazer o mesmo por eles. Nossa resposta era sempre a mesma. Ele pode, ele quer, ele está esperando por você. Uma das conversas mais impactantes daquela noite foi com Carlos. Sim, o homem com quem havia traído Roberto. Ele estava na conferência, havia assistido toda a nossa palestra. Aproximou-se tremendo, claramente lutando com suas emoções. Roberto o viu primeiro, e num ato de graça que só Deus poderia capacitar, estendeu a mão para cumprimentá-lo. Carlos quebrou em lágrimas ali mesmo, pedindo perdão a Roberto, a mim, confessando que aquele erro também havia destruído sua vida, que havia perdido sua família, sua paz, sua dignidade. Roberto o abraçou. Abraçou o homem que havia sido instrumento de destruição de nosso casamento, e disse: Irmão, eu te perdoo completamente, mas mais importante, Jesus te perdoa. Há esperança para você também. Passamos 2 horas ministrando para Carlos naquela noite. Ele aceitou Jesus, iniciou seu próprio processo de restauração. Hoje, 3 anos depois, está reconstruindo sua vida, reconciliado com sua ex-esposa, servindo a Deus. Às vezes, me maravilho com a matemática de Deus. Ele pegou um triângulo de destruição e transformou em 3 testemunhos de restauração. A profundidade do trabalho de Deus continua me surpreendendo. Descobri recentemente que nossa história chegou a outros países através de missionários brasileiros que usam nosso testemunho como ferramenta evangelística. Recebemos e-mails de pessoas na África, Ásia, Europa, dizendo que nossa história lhes deu esperança para buscar restauração em seus próprios casamentos. Uma carta em particular me marcou profundamente. Era de uma mulher na Índia que havia lido nossa história traduzida para hindi. Ela estava presa num casamento arranjado, onde havia cometido adultério, e agora vivia como pária em sua comunidade. Pensava em suicídio quando alguém compartilhou nosso testemunho com ela. Ela escreveu: Se o Deus dos cristãos pôde perdoar e restaurar vocês, talvez haja esperança para mim também. Através de missionários locais, pudemos acompanhar sua jornada de fé. Hoje, ela não apenas conhece Jesus, mas se tornou uma voz de esperança para mulheres marginalizadas em sua comunidade. Deus pegou nossa história brasileira e a usou para salvar vidas do outro lado do mundo. Isso me deixa sem palavras. O ministério com nossos pais idosos se tornou outra área inesperada de bênção. Meus sogros, que haviam me rejeitado completamente após a traição, hoje me chamam de filha com orgulho. Desenvolvemos um programa na igreja para filhos cuidarem de pais idosos, baseado em princípios bíblicos de honra e restauração. Muitas famílias destruídas por mágoas antigas estão sendo curadas através deste trabalho. A sogra de Roberto, Dona Helena, que havia dito que nunca me perdoaria, hoje é uma de minhas melhores amigas e conselheiras. Ela frequentemente testemunha dizendo: Eu vi Deus fazer o impossível. Vi Ele transformar a mulher que destruiu meu filho na mulher que agora é bênção para toda a nossa família. Se Deus pôde mudar meu coração de pedra em coração de carne, Ele pode fazer qualquer milagre. Nosso segundo filho, Davi, nasceu há 2 anos. Outro milagre considerando nossa idade. Quando descobri a gravidez aos 43 anos, os médicos alertaram sobre os riscos. Mas Roberto e eu sabíamos que este era mais um presente da restauração divina. Davi nasceu perfeito, saudável, como um selo final de Deus sobre nossa nova aliança. Ver Roberto com nossos filhos me emociona diariamente. Ele é o pai presente, amoroso, espiritual que toda criança merece. Às vezes o observo orando com Samuel antes de dormir, ensinando Davi a dar os primeiros passos, e penso em quanto quase perdi por alguns momentos de prazer vazio. A gratidão me overwhelma a ponto de precisar sair do ambiente para chorar e agradecer a Deus em particular. Nossos filhos crescem numa casa onde o perdão não é teoria, é prática diária, onde desculpa é seguido de mudança real, onde conflitos são resolvidos com oração, onde amor não é sentimento, é decisão renovada a cada manhã. Eles estão aprendendo que cristianismo não é religião, é relacionamento. Não é perfeição, é dependência de Cristo. O impacto financeiro de nossa transformação também merece menção. Quando estava afundada em culpa, gastava compulsivamente tentando preencher o vazio. Hoje, vivemos com simplicidade e investimos majoritariamente no reino. Sustentamos 5 missionários, financiamos a construção de 3 igrejas em comunidades carentes, mantemos um fundo para casais em crise que não podem pagar aconselhamento.
Roberto transformou sua clínica médica particular num centro de atendimento integral, onde pessoas recebem cuidado físico, emocional e espiritual. Muitos conhecem Jesus através do cuidado compassivo que recebem ali. Ele diz frequentemente: Marina, Deus transformou nossa história de destruição na maior aventura de fé que poderíamos viver. A disciplina espiritual que desenvolvemos juntos é a espinha dorsal de tudo. Acordamos às 5 para nosso tempo devocional conjunto. Lemos a Bíblia sistematicamente. Oramos por nossa lista de pessoas e situações. Louvamos com músicas que marcaram nossa jornada. Esse tempo se tornou tão sagrado que reorganizamos toda a nossa vida ao redor dele. Uma manhã dessas, enquanto orávamos, Samuel entrou no quarto esfregando os olhinhos e disse: Posso orar com vocês? Naquele momento, vendo nosso filho de 5 anos ajoelhado entre nós, pequenas mãos unidas, orando por seus amiguinhos da escola, entendi completamente Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. As tentações ainda existem, não vou romantizar nossa caminhada. Há dias em que a antiga Marina tenta ressurgir. A executiva orgulhosa, autossuficiente, que acredita poder controlar tudo. Há momentos em que Roberto e eu discutimos, em que velhas feridas tentam se reabrir. Mas agora temos ferramentas, temos o Espírito Santo, temos uma comunidade de apoio, temos a palavra de Deus como âncora. Quando sinto a tentação de voltar aos velhos padrões, tenho versículos específicos memorizados para cada situação. Quando o orgulho tenta subir, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quando a culpa tenta me visitar, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando a tentação bate à porta, não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10:13. Desenvolvemos também salvaguardas práticas que protegem nosso casamento. Nunca estamos sozinhos com pessoas do sexo oposto em ambientes fechados. Temos aplicativos de accountability em nossos dispositivos eletrônicos. Participamos de um grupo de casais que tem liberdade para nos questionar sobre qualquer área de nossa vida. Transparência radical se tornou nossa proteção. Recentemente, uma jovem executiva me procurou confessando estar atraída por um colega de trabalho, mesmo sendo casada. Ela disse: Marina, é só atração. Não vou agir sobre isso. Sentei com ela e fui direta. Querida, foi exatamente assim que começou comigo. A atração que você não combate hoje se torna a ação que você lamenta amanhã. Fuja agora enquanto ainda pode. Compartilhei com ela as estratégias práticas que uso. Mudar de departamento se necessário, incluir o marido em todas as conversas sobre trabalho, criar distância física e emocional do colega, investir intencionalmente no casamento. Ela seguiu os conselhos e hoje, 1 ano depois, me agradece por ter sido crua e honesta sobre os perigos que minimizamos. A verdade é que nossa carne não muda automaticamente quando aceitamos Jesus. A diferença é que agora temos o poder do Espírito Santo para vencer. Temos a palavra para nos guiar. Temos a comunidade para nos apoiar. Não lutamos mais com nossas próprias forças, o que sempre foi uma batalha perdida. Olhando para trás, vejo claramente a mão de Deus em cada detalhe. Aquela viagem de negócios para São Benedito não foi coincidência. Entrar naquela igreja específica não foi acaso. O pastor Samuel pregar sobre a mulher adúltera naquele exato dia não foi sorte. Foi Deus me perseguindo com seu amor implacável, se recusando a me deixar perecer em minha culpa. Às vezes imagino como seria minha vida se não tivesse encontrado Jesus naquele dia. Provavelmente estaria ainda mais bem-sucedida profissionalmente e ainda mais vazia espiritualmente. Talvez tivesse acumulado mais conquistas materiais e perdido completamente minha alma. Com certeza não teria Roberto de volta, não teria nossos filhos milagrosos, não teria propósito eterno. Mas Deus tinha outros planos. Planos de esperança e futuro, como promete Jeremias 29:11. Ele pegou minha história de vergonha e transformou em história de glória. Não minha glória, mas a dele. Cada pessoa que encontra a esperança através de nosso testemunho é mais um troféu da graça divina. Se você chegou até aqui em minha história, não é por acaso. Deus tem algo para você aqui. Talvez seja o encorajamento para buscar perdão por erros passados. Talvez seja a coragem para perdoar alguém que te feriu profundamente. Talvez seja simplesmente a confirmação de que Deus ainda opera milagres,
ainda transforma vidas, ainda restaura o que parece irrecuperável. Minha oração é que você não seja apenas ouvinte desta história, mas que tome a decisão que mudará sua eternidade. Jesus não é apenas para pessoas religiosas, não é apenas para os bonzinhos, não é apenas para quem merece. Ele é especialmente para os quebrados, os falidos, os desesperados, os que chegaram ao fim de si mesmos. Eu era executiva orgulhosa que achava não precisar de Deus. Descobri da pior forma possível que sem Ele somos absolutamente nada. Mas também descobri que com Ele, até nossos piores fracassos podem se tornar plataformas para a sua glória. Hoje, quando entro em meu escritório, não vejo mais um lugar de fuga, mas um campo missionário. Quando abraço Roberto, não sinto mais a sombra da traição, mas a luz da restauração. Quando beijo meus filhos, não penso no que quase perdi, mas no que Deus graciosamente me deu. O vazio se foi. Completamente. Não porque consegui preenchê-lo com conquistas, relacionamentos ou experiências, mas porque Jesus o preencheu com sua presença. Aquele buraco em forma de Deus que tentei tapar com tudo, menos com Deus, agora transborda com seu amor, sua paz, seu propósito. Se você sente esse vazio, se carrega essa culpa, se vive nessa prisão de arrependimento e vergonha, quero que saiba. A saída. O nome da saída é Jesus. Ele está aí agora, enquanto você lê estas palavras finais, esperando que você diga sim para ele, como eu disse naquela tarde em São Benedito. Não precisa ser numa igreja, pode ser aí onde você está. Não precisa de palavras elaboradas, pode ser um simples: Jesus, eu preciso de ti. Me perdoa, me transforma, me preenche. Ele ouvirá, ele responderá, ele transformará. Minha história é prova viva de que não existe caso perdido para Deus. Se ele pôde me perdoar, restaurar meu casamento, me dar filhos na meia-idade, transformar minha carreira em ministério, usar meu pecado para sua glória, ele pode fazer infinitamente mais em sua vida. O mesmo Jesus que disse à mulher adúltera: "Nem eu te condeno", está dizendo isso para você agora. O mesmo Deus que restaurou os anos que os gafanhotos devoraram em minha vida quer restaurar os seus. O mesmo Espírito que me deu forças para recomeçar quer te fortalecer para a sua jornada. Não espere mais. Não ache que precisa se limpar primeiro. Não imagine que é caso especial demais, complicado demais, estragado demais. Venha como está. Jesus se especializa em pegar vidas impossíveis e transformá-las em testemunhos impossíveis de ignorar. Eu sou Marina, ex-adúltera, ex-quebrada, ex-vazia. Hoje filha de Deus, esposa restaurada, mãe realizada, executiva com propósito, serva do reino. Se Deus fez isso comigo, imagine o que Ele quer fazer com você. A escolha é sua. A oportunidade é agora. Jesus está esperando. O que você vai responder? Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.